Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner e eu resolvi começar a fazer alguns videozinhos bem rápido, máximo 10 minutos aí, ou na semana, ou no dia, a gente ainda vai ver como que vai funcionar isso, para poder trabalhar a apostila mesmo. Vamos trabalhar o material que o Estado dá, o material rico, tá bom? Nós vamos começar a fazer unidades, tá bom? Vamos fazer por unidade. Então aqui nós temos na página 106, primeiramente ele vai fazer você refletir sobre o poema que você vai ler na página 107. Então ele pergunta para você: quem conta um conto aumenta um ponto. Esse é o poema. Isso é um ditado popular que todo mundo conhece e sabe que todas as histórias são contadas de diferentes ângulos, de diferentes pontos de vista. Temos muitas imagens, como as que eu vou colocar aqui ao fundo, que mostra que o seu ponto de vista é diferente do meu, e às vezes o meu ponto de vista também está correto, se você olhar pelo meu ângulo de visão. Então é isso que ele vai retratar aqui. E aí ele faz um questionamento: poemas abordam questões sentimentais? Se a gente pensar no que nós estudamos no começo do bimestre, que falava das funções da linguagem, função metalinguística, função emotiva, você vai ter a noção do que os poemas falam, o que eles buscam representar em si. Há a possibilidade de apresentar outros temas? Aqui nessa pergunta ele dá a resposta. Quando ele diz, poemas abordam questões sentimentais, depois ele diz, há a possibilidade de apresentar outros temas, então ele já está afirmando que os poemas abordam sim questões sentimentais. Dê exemplos de temas que os poemas podem abordar, e você vai pesquisar, olhar, buscar para poder fazer isso. O título do poema faz você lembrar de algum ditado popular? Eu já falei sobre isso, eu falei que era um ditado popular. O que esse ditado popular quer dizer? Isso aqui é uma pergunta da primeira parte da página 106. Depois nós vamos lá para a página 107, em que ele tem um texto de WhatsApp, diz assim: galera, se liga nessa parada aqui que o professor de português pediu para a próxima aula. Aí mandar as características e tal. E depois tem um poema e tem um trecho de alguns autores, né? Então diz o poema assim: quem conta um ponto aumenta um conto, que na verdade o ditado popular diz o diferente, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto, dizia a minha avó, quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Eu não compreendia o que minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que a história contada, alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando o ponto, que depois virá um conto. A coscovilhice modernizou eu. Em fake news se transformou. O conto virou cifrão e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história e o ponto não é uma mentira. Então, ele está aqui trazendo um poema, praticamente uma modernização, é o que está ocorrendo no mundo. Nós vivemos envolvidos a fake news. O tempo inteiro nós temos que perguntar, pesquisar, olhar, para ter certeza se realmente tudo é verdadeiro. Até porque, dependendo do autor, a desconfiança ainda é maior. E ele vem e faz um poema em cima disso. E ele diz assim, ó, eu lembrei lá no textinho que o aluno colocou, diz assim, que é do Leonardo Boff: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Eu disse, tem imagens, tem textos que mostram que o meu ponto de vista às vezes está correto dependendo do ângulo que eu verificar. Eu sempre digo para as pessoas uma coisa, essa é uma frase que eu carrego comigo: nunca duvide de nada e sempre duvide de tudo. Reflita aí e tente entender o que isso significa. Todos os fatos têm 3 versões: a sua, a minha e a verdade. Esse é um provérbio chinês. Isso foi o que estava expresso aqui. E aí a gente vai lá para a página 108, que diz assim: após o debate e a leitura do poema, quem conta um ponto aumenta um ponto, responda o que os conceitos presentes no provérbio chinês e na afirmação de Leonardo Boff têm em comum. Então você vai relacionar o que tem a ver esse poeminha com essa afirmação do Leonardo Boff, que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que isso tem
tem a ver com o poema. O que você aprendeu com esses conceitos e de que forma esses conhecimentos podem auxiliar em sua vivência social? Como que eu posso trazer essas informações para a minha vida, principalmente hoje no momento político que vivemos, por exemplo, em que nós ouvimos tantas e tantas situações. Quantas notícias vocês já ouviram sobre o coronavírus? Quais delas são verdadeiras? Qual o objetivo por trás do autor? Nós temos que pensar, e eu acho que eu já falei a respeito disso quando a gente pensa em produção textual, que todo texto, toda fala, ela tem uma intencionalidade. Então, qual é a intencionalidade por detrás de cada discurso de um político, de cada discurso de um jornal, de todo discurso? Então, eu trago isso para a minha vida, sempre trago essas informações para a minha vida. Por quê? Porque eu vou começar a pensar, refletir sobre o que o outro disse. Aqui também ele traz, identifique no poema palavras que terminam com o mesmo som e escrevas abaixo, que é a rima, né? Palavras que rimam umas com as outras. Então você vai observar as palavras que rimam e vão colocar aqui abaixo. Então aqui ele está trazendo uma definição sobre rima, que é essa semelhança de sons entre os versos. As estrofes são os conjuntos de versos e o verso é a cada linha que é expressa pelo poema, que ele traz essa explicação na página 108. Na página 109 ele diz: observe o trecho retirado do poema. Que efeito de sentido esses versos produzem? O que ele quer dizer? Qual é o efeito de sentido que ele quer falar desses 4 versos aqui? Quando ele diz: depois rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. O que será que ele quer dizer com isso? Qual é a informação que ele traz? Isso que você precisa fazer. Observe outro trecho retirado do poema e responda: eu, inocente, pensava que a história contada, alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Aí ele pergunta: considerando que há inversões na ordem sintática, nós sabemos que existe uma ordem sintática. Qual é a ordem sintática, pessoal? A ordem é sujeito, verbo e depois o complemento do verbo e por último os adjuntos adverbiais. Por isso que nós aprendemos gramática, para identificar o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um objeto direto e, consequentemente, o que são os adjuntos adverbiais. Então, essa é a ordem do discurso. Então, a ordem do discurso que nós conhecemos é sujeito, verbo, objeto direto e depois adjuntos adverbiais. Isso nós aprendemos desde pequenininho. Então, você tem que observar aqui nesse trecho qual parte que fala, que ocorre aí uma alternância aí, inversão de ordem do discurso. Você vai identificar aqui, vai escrever na questão. Qual o sentido da afirmação ninguém com isso ganhava no contexto do poema? Esse sentido também se aplica à vida das pessoas? Como será que se aplica essa questão de ninguém com isso ganhava no mundo hoje? Você pode levar isso aqui, gente, para a área política, as negociações que tem. Mas só na área política? Quantas vezes você levou vantagem na sua vida por contar um ponto e ganhar um conto? Contar uma coisa diferente do que era. Então tudo isso aqui é uma coisa para se pensar e refletir sobre a sua própria vida e como que isso se dá quando a gente vai cobrar também o mundo aí fora. O que o eu lírico, na estrofe 3 e 4, que antes era inocente, conseguiu entender agora que ele já é adulto? O que ele compreendeu? O que mudou aqui no 3 e no 4, quando ele diz assim, eu, inocente, pensava que na história contada, alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido, aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. O que ele compreendeu? Você tem que pensar na polissemia da palavra ponto para poder responder essa questão, tá bom? Então pense um pouquinho na palavra conto, a polissemia, quais diferentes significados que nós podemos atribuir a ela. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos interpretando um texto, isso é interpretação. No verso, a coscovilice modernizou. Qual o significado da palavra coscovilice? Aí você vai buscar no seu dicionário, na internet. O que significa coscovilice? É para isso que a gente vai poder buscar. Leia o trecho retirado do poema e responda: o conto virou cifrão e o ponto virou bordão. Qual
teria sido o propósito do uso de símbolo nos versos? Por que aparece esse símbolo aqui? Pense na polissemia de novo na palavra conto. Diferentes significados possíveis para ela. E é possível afirmar que símbolos e palavras rimam? Quando eu li, eu já praticamente dei toda essa resposta para você. Eu já falei num tom que você percebe se há rima ou se não há rima. E aqui também na apostila ele fala: polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Então o que é polissemia? Eu tenho uma palavra e ela tem diferentes significados em diferentes contextos. Por exemplo, aqui no caso da palavra conto, ela vai apresentar diferentes significados. Quais palavras você conhece que apresentam diferentes significados em diferentes contextos? Por exemplo, quando a gente fala de gato, olha a polissemia da palavra gato. Quando nós falamos gato, nós estamos falando de um animal, um felino. Se for uma menina achar um cara bonito, ela vai pensar no rapaz. Nossa, que gato. E também a gente pode levar uma polissemia quando alguém faz uma falcatrua na energia. Ele fez um gato. Então, olha a polissemia. Também tem no futebol, o gato significa que aquele rapaz ou aquele jogador, ele tem uma idade que foi ocultada. Por exemplo, um cara de 20 anos, eles colocam lá como um jogador de 17 anos. Isso também é um gato. Então você vê, isso é polissemia. Então aqui no exercício você vai fazer o quê? Escrever os possíveis significados das palavras no poema e em outros contextos. Explore o melhor conceito de polissemia acima, indicar fonte teórica, referência para leitura e exemplificar. Então você vai colocar aqui, fazer esse exercício. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu vou dar nota nisso, né? Não por pressão para você fazer, nós vamos nos mediar por isso aqui, porque é o mecanismo que nós temos. Eu vou seguir esse livrinho, a gente vai fazendo, ele é um livro bem rico. Eu vou colocando mais informações adicionais aqui, tá? Umas informações aqui nos slides, vai ver que apareceu, e nós vamos nos ajudando. Qualquer dúvida, pode me chamar, eu estou à disposição aí. Abraço, fique em casa.